Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Existia uma técnica de meditação proibida que poderia fazer você entrar em um pesadelo e nunca mais conseguir sair dele. Pesadelos atrás de pesadelos que faziam a vida da pessoa ser pouco a pouco consumida. Não existia um meio de acordar essa pessoa. Era uma técnica ancestral, dita capaz de transportar a consciência para além da realidade. Só os mestres mais graduados conseguiam executá-la. Seu avô era um dos poucos ainda vivos que guardavam conhecimento para essa técnica e havia treinado seus filhos e netos para nunca irem além. Nunca atravessar o campo do permitido para o proibido. Certa vez, ele usou essa técnica na frente de toda a família. O velho entrou em um transe, flutuou alguns centímetros do chão e depois retornou, abrindo os olhos. Ele estava parecendo mais novo. Até alguns fios de cabelo tinham voltado à coloração preta normal, ao invés do branco gelo. Ele dizia: essa técnica já fez alguns grandes mestres curarem doenças terríveis e mortais. Alguns conseguiram viver até os 150 anos. Mas a quantidade de pessoas e mestres que ficaram anos e anos em transes terríveis, presos em pesadelos intermináveis até morrerem de inanição, não daria para eu contar em apenas um livro. Família, fiquem longe dessa técnica. O avô de Júlia sofria há anos com um câncer que ele não tratava. Na época em que o câncer havia sido descoberto, os médicos tinham dado poucos meses de vida para ele. Isso já se passaram uma década e o velho continua vivo. Fascinada com o assunto, ela sempre procurou livros dos grandes mestres da meditação. Ela, desde pequena, meditava, alcançava grandes graus, era muito relaxante e ela sempre retornava revigorada. Mas nos últimos tempos isso não tem mais acontecido. Parece que o seu corpo já tinha se acostumado. Não dava mais as respostas que ela queria. Ela precisava de mais. Estudando os enormes grimórios, ela estava chocada com os vários relatos sobre essas meditações. Relatos de quem estava muito perto de conseguir fazer a técnica proibida e se arrependeu voltando atrás no último instante. Tinha um relato que lhe chamou bastante a atenção. Eu estava ali, nas portas do inferno. Eu senti um calor tremendo, desses de queimar e arrancar a pele. Ouvi gritos, senti uma angústia terrível. Sei que se eu conseguisse atingir a técnica com perfeição, eu saltaria o inferno. Mas se não... Júlia não queria nem pensar na possibilidade de desabar dentro daquele pesadelo. Viver o resto de sua vida presa em torturas constantes, sem conseguir acordar. Mas também pensava nos benefícios de conseguir superar. Rejuvenescimento, uma sensação de euforia maior, mais ânimo para trabalhar no dia a dia. E a cura de alguma doença que poderia estar crescendo dentro dela, sem saber. Depois de muito pensar, muito meditar, muitas leituras, ela não contou nada para sua família e decidiu por conta própria fazer a meditação proibida. Ela precisava conhecer. Se algumas pessoas tinham alcançado, ela também poderia. Júlia se sentia preparada. Nada de mal aconteceria. Ela tinha plena convicção disso. Aproveitou que sua família não estaria em casa no final de semana. Ela se trancou no quarto de meditação, um quarto escuro e sem janelas, que exalava cheiro de velas perfumadas.
Tinha um pequeno altar de metal e uma almofada enorme, que era usada para meditação. Júlia então sentou-se na almofada, respirou fundo e fechou os olhos, já se preparando para entrar no estado de transe, seguindo todas as coisas que ela já conhecia e estava cansada de fazer. Esvaziar a mente, abandonar o corpo e se permitir ser levada para outras dimensões. No começo, ela percorria todos os estágios conhecidos e permitidos. O limite era ir até onde ela tinha consciência, nunca atravessar essa linha, onde tudo se apaga e apenas reina o silêncio. Os mestres chamam esse momento de apagamento da alma. Na técnica proibida, a sua alma se apaga, se reconstrói em alguma dimensão desconhecida e é necessário se reintegrar e voltar à consciência. Algo bem complicado de ser feito, um errinho qualquer e é fatal. No limiar, ela se forçou a passar e chegou a uma região com a paisagem feia, escura, árvores secas e retorcidas, o céu todo cinzento, nenhuma ave nos céus, nenhum animal se rastejando no chão, nenhuma lufada de ar. Aos poucos, passeando por aquele lugar, uma fumaça fedida começou a sair pelas frestas abertas do chão. Essa fumaça logo se tornou um fedor terrível. Júlia tentou ir para longe, mas todo o ambiente estava sendo tomado por aquela fumaça horrível. Ela caiu dos céus no chão, sendo obrigada a pisar naquele terreno irregular, descalça. Você veio aqui e nunca mais vai sair. Uma voz surgiu do nada. Júlia olhou para todos os lados procurando quem as tinha dito, mas não achou nada e nem ninguém. Ela começou a correr, procurando alguma saída daquele lugar. Ela chegou a chamar por alguns nomes. Talvez alguma mente estivesse por ali e lhe desse alguma orientação. Mas, de novo, ela não obteve respostas e não encontrou ninguém. Já disse que você nunca sairá daqui, repetiu a voz. Júlia caiu de joelhos, desesperada. Tentou fechar os olhos, mas o pesadelo estava dentro dela agora. Ela gritou. E então, um jorro de água fria a envolveu. Água gelada como lâminas de gelo cortando a sua pele. Seu corpo estremeceu e, de repente, ela estava de volta. No chão do quarto, encharcada e ofegante, seu avô estava ali, segurando um balde vazio e com um olhar aterrorizado. Júlia soluçou, abraçando-o com força. O pesadelo ainda vibrava dentro dela, mas ela estava aqui, ela estava viva. Nunca mais, ela sussurrou no ouvido do avô. Mas ao olhar para o espelho, algo em seu reflexo não se moveu junto com ela. Júlia achou aquilo estranho. Ela recuou com o coração martelando. O espelho parecia pulsar, como se algo dentro dele tentasse se libertar. Seu avô tinha desaparecido, e do outro lado do espelho, algo segurou seu pulso. E ela foi tragada para o mesmo ambiente de antes, aquele lugar desolado e desesperador, um lugar de morte, desespero e angústia, um lugar onde os pesadelos são eternos. Júlia vagava em busca de ajuda, mas ninguém aparecia para lhe apontar um caminho. Só a voz de vez em quando aparecia fazendo algumas ameaças. Quando a sua família retornou de viagem, encontrou Júlia caída no chão, suando bastante e gemendo como se estivesse passando pelas piores dores do mundo. Seu avô sabia. Ela havia feito a meditação proibida e não havia conseguido retornar. Quando eu lembro da minha juventude, bebendo e curtindo com meus amigos da faculdade de Sociologia,
Não sabia que a minha vida se tornaria uma montanha-russa de emoções em pouco tempo. Na verdade, logo após sair de uma palestra com o famoso ocultista do país, uma pessoa renomada internacionalmente, escritor de vários livros sobre o assunto. O tema que havia me chamado a atenção foi sobre os sigilos. Ele começou explicando que eram símbolos mágicos que criamos para penetrar no nosso inconsciente com uma intenção específica. Algo como: quero prosperar nos meus negócios e ficar rico. Dependendo do que você for pedir, levaria muito mais tempo. O seu desejo deveria ser claro e direto, apontando um caminho que chegasse ao objetivo final. Eu estava fascinado nessa hora. Costumava dormir em todas as palestras, com uma caneta na mão e a folha em branco na minha frente. Mas nesta palestra, eu estava prestando muita atenção. Ele explicou todas as formas de se criar um sigilo. E eu tratei de ali mesmo criar o meu. Pulei para as fileiras na parte de trás para ter mais privacidade. Optei pela técnica de fazer um sigilo verbal. Era bem simples de criar. Precisaria pensar na frase do que eu intencionava e colocar no papel. Depois era só cortar todas as letras repetidas e as vogais. As letras que sobravam, você precisava mentalizar. Na hora, eu estava com muitas dificuldades nisso. Então, o ocultista ensinou o famoso pulo do gato. Faça um desenho circular e coloque vários detalhes escondendo todas as letras. O importante é que ninguém, além de você mesmo, possa ver o seu desenho. E eu precisaria mentalizá-lo por 2 semanas. Todos os dias precisava dar uma boa olhada nele. Depois desse período, precisaria ativar o sigilo e entregá-lo para o universo, queimando a folha totalmente, não deixando nenhum vestígio para trás, transformando tudo em cinzas. Se meus pais soubessem o que eu estava fazendo, seria complicado de explicar. Eles eram muito religiosos, desses de ir na igreja toda semana. Sigilo é coisa do diabo, diriam. Na época, eu riria bastante se eles falassem isso. Mas hoje eu choro. Sei que é a mais pura verdade. Não estou querendo fazer alarde nenhum. Estou à beira da morte. E muito em breve vou deixar esse plano. Do que adiantaria estar mentindo para vocês agora? Precisei de alguns anos de preparação para que o sigilo começasse a fazer efeito. Na minha opinião, ele fez efeito desde o primeiro momento. Na segunda semana, minhas notas na faculdade já começaram a aumentar. Eu, de alguma maneira, estava tendo mais facilidade em estudar e aprender. Talvez fosse algo psicológico por causa do sigilo. Mas eu posso dizer, amigos, o sigilo estava funcionando. Aquilo não era normal. Me formei em primeiro lugar na turma. Recebi uma bolsa como professor na melhor escola da região. Em pouco tempo, já estava dando aula na faculdade e concluindo o mestrado. Não demorou para eu estar lançando os meus livros, que logo viraram referência na minha área. Fui convidado para fazer doutorado em outro país. Minha vida profissional andava às mil maravilhas. Já a particular, andei com belas mulheres. Tudo para dar certo e estabelecer uma linda família. Mas sempre que tudo estava indo bem demais, algo acontecia. A minha primeira noiva caiu morta poucos dias depois do nosso noivado. Teve um infarto fulminante. Não tinha histórico de problemas cardíacos. Foi uma fatalidade. Demorei a me recuperar.
Encontrei a mulher dos meus sonhos no outro país, enquanto eu finalizava o meu doutorado. Era tudo o que eu imaginava. Não poderia pedir algo mais perfeito. Um belo dia, estávamos celebrando em um bar, quando do nada, ela começou a se sentir muito alegre. Juro que ela nem estava bebendo tanto assim. Ela subiu na mesa e começou a tirar a roupa. Tentei impedi-la a todo custo. Acabei levando uma surra de um outro homem. E no final, ela foi embora com ele. Corri atrás dela por muito tempo. Mas ela estava muito apaixonada por ele. E meu coração estava partido. Sabendo que aquilo não estava muito certo, concluí o doutorado sem muita motivação. E voltei para o meu país de origem. Tive mais um caso frustrado aqui, outro ali, todos eles terminando de maneiras muito estranhas. Uma foi atropelada, a outra que não queria mais o relacionamento. Assim, sem mais nem menos, eu fui envelhecendo, meus cabelos ficando ralos e grisalhos, meus dentes caindo, a pele cada vez mais flácida. Eu tinha todo o conforto e dinheiro do mundo. Todos os livros que eu lançava vendia muito. Minhas palestras valiam muito dinheiro. Rodeado de muitas pessoas, mas amaldiçoado pela solidão. Queria colocar a culpa em alguém, alguma coisa. Mas eu nessa época não me lembrava do sigilo que tinha lançado. Ele estava perdido na minha mente. Desesperado, tomei um coquetel de remédios e adormeci. Nos meus sonhos, o capiroto apareceu e me disse que meu pacto com ele seguia intacto, que ele havia dado tudo o que eu tinha pedido no sigilo. Retruquei que eu queria um novo amor, que ficasse comigo na velhice e me fizesse companhia. Acordei com um cheiro forte de enxofre no meu nariz e a visão do demônio na minha frente. Não posso realizar esse seu desejo. Todos os seus amores foram sugados para alimentar o seu sigilo. A sua vontade de ser grande e bem-sucedido. Toda conquista sua foi um amor queimado e sacrificado ao sigilo. Ele se alimentou de todos os seus amores esse tempo todo. Agora, ele se alimenta do seu corpo e da sua alma. Essas foram as palavras do demônio para mim. Com o passar dos meses, fui realmente adoecendo e envelhecendo mais rápido que o normal. As pessoas notavam isso e mandavam eu consultar o médico. Eu já sabia o que era e dava sempre uma desculpa. Pouco depois pegava um avião e ia morar em outra cidade. Sempre que eu ia dormir, via a visão do inferno se aproximando. O cheiro de enxofre ficava mais forte e o calor aumentava. Sentia os pelos do meu braço queimando. Uma risada diabólica no fundo. Ele estava me esperando. Saí em busca de uma cura. Com um pouco de força que me restava, eu fui em busca de conhecimento. Tentei contato com o ocultista da palestra de muitos anos atrás, mas nunca o achei. Seus rastros foram sumindo ou simplesmente apagados. Em um livro empoeirado de uma pequena biblioteca obscura, encontrei algo que poderia dar certo. Um feitiço que poderia acabar com o poder do sigilo. Para isso, eu precisava apenas escrever a frase do sigilo ao contrário e levar o papel para um riacho com águas cristalinas e deixar que a natureza fizesse a sua parte. Me ajoelhei nesse riacho com bastante dificuldade e entreguei o sigilo ao contrário. A minha liberdade do diabo, o fim do pacto. Ele não apareceu para me impedir e depois nunca mais apareceu nos meus sonhos. Mas a minha condição física continuou piorando cada vez mais. Hoje estou deitado em uma cama de hospital, delirando, mentalmente repassando toda a minha vida. O que eu poderia ter feito de diferente? E se eu pudesse voltar naquele dia,
se eu daria tanta atenção assim naquela palestra. Da minha turma, parece que eu fui o único que fiz a besteira de criar um sigilo. Estou vestindo o meu melhor paletó. Se a morte vier me buscar hoje, quero estar impecável para entrar em seu reino.